Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Bom, terça-feira é sempre reservado para a nossa declaração de fé. Declaração de fé que é um conjunto, um resumo das principais doutrinas bíblicas que nós entendemos são importantes para o nosso funcionamento como igreja. Quero fazer um agradecimento especial à CIB, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, de onde nós tiramos boa parte das ideias que nós temos aí relacionados à nossa declaração de fé. Bom, nós estamos no 17º artigo, e o 17º artigo trata de família. Eu sei que o tema é polêmico, uma vez que existe muita controvérsia com relação à família, mas nós temos, de acordo com a Bíblia, uma leitura muito singular ou muito independente do que é família. Bom, em primeiro lugar, afirmamos que a família é criada por Deus para o bem do homem e é a primeira instituição da sociedade. Ao lermos as Escrituras, em especial Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que, primeiro, Deus criou a família. E ele criou essa família para o bem do homem, como quando a gente diz homem, humanidade, e a constituição da família através de Adão, Eva e os seus filhos foi a primeira instituição organizada da sociedade. Sendo assim, a família, do nosso ponto de vista, é a base de toda a sociedade, e isso nós vamos falar a partir de agora. Por quê? Sua base é o casamento monogâmico, heterossexual e duradouro por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou infidelidade conjugal. Aqui a gente já começa a colocar aí algumas pitadas dentro da nossa ideia, partindo do pressuposto de que foi Deus que criou o casamento. Ele é o único que tem o poder de estabelecer o formato ou como vai funcionar o casamento. E, do ponto de vista bíblico, o casamento é monogâmico. Então, todas aquelas relações poligâmicas do Antigo Testamento nunca foram aprovadas por Deus. Deus criou homem e mulher para se unirem nessa relação de homem e mulher, ou seja, monogâmico, sem mais pessoas participando deste processo. Além disso, casamento ele é heterossexual, ou seja, formado por um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, levando em conta que nós consideramos o sexo a partir da biologia e não de outros aspectos secundários, mas respeitamos o que o nosso corpo ou a biologia nos ensina com relação ao sexo. E ele é perpétuo, ou como nós dissemos aqui na declaração de fé, duradouro por toda a vida, só pode ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal, as únicas duas exceções que a gente abre em nossa declaração de fé para que o casamento seja desfeito é a morte de um dos indivíduos ou a infidelidade conjugal. Aqui em infidelidade conjugal, nós normalmente colocamos sempre nesse escopo as questões relacionadas ao sexo fora do casamento, da aliança do casamento. Mas existe um terceiro elemento que não está aqui na declaração, que é a questão da violência doméstica. Aí nós enquadramos em 1 Coríntios capítulo 7, que fala do abandono do lar por parte de um dos pares, um dos membros aí do casamento. Voltando a falar aqui da nossa declaração de fé, o propósito imediato da família é glorificar a Deus. Ou seja, o propósito para existirmos como família é para a glória de Deus. E também para prover a satisfação das necessidades humanas. E aí nós estamos definindo aqui que existem algumas necessidades humanas normais que serão satisfeitas no casamento. Como, por exemplo, comunhão, ou seja, é um lugar onde podemos comungar e viver em comunhão. Segundo, educação, isso é importantíssimo. No nosso ponto de vista, educação ela é prioritariamente feita na família e não oferecida pelo Estado. O Estado ele é um assessor, ele é um auxiliar na educação, mas a educação ela é feita prioritariamente na família. Companheirismo, segurança, entendemos que a família é um lugar de segurança. Preservação da espécie, por quê? Porque na família, do ponto de vista de Deus,
monogâmico e também heterossexual é a única forma de se manter ou de se preservar a espécie humana. Bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões, ou seja, para que o indivíduo esteja ajustado em todas as suas dimensões. Indivíduo esse que, caído em virtude do pecado, Deus provê para ela ou para esse indivíduo, mediante a fé em Cristo, a salvação temporal, e quando salvo poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de Deus. Ou seja, o indivíduo salvo dentro da família, ele pode promover ou ele pode proclamar a glória de Deus. Então isso é o que nós biblicamente entendemos sobre família, sobre casamento, e é isso que nós ensinamos a partir das Escrituras, está sintetizado em nossa declaração de fé. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Uma ótima terça-feira para todos.